Eu entendo você não ter votado no Bolsonaro, por ele não ser um estereótipo que todos gostariam que ele fosse, né? O cidadão bem comportado, porque é o líder da nação, ele não se veste com ternos caros, ele fala muita bobagem às vezes, por ser autêntico. Ele é considerado um genocida, só que as pessoas não pesquisam, não assistem outras entrevistas dele em canais convencionais, em canais comuns, como Jovem Pan, como programas, né, comuns de internet, onde ele explica com mais tempo o que aconteceu com a vacina, principalmente pelo fato da Anvisa não ter aprovado e ter jogado a responsabilidade para cima dele quando falou que não se responsabilizava pelos danos colaterais. Qualquer líder na posição dele teria tomado a atitude que ele tomou. Eu também tomaria. Porque se fosse o contrário, se ele tivesse autorizado as vacinas e não tivesse dado certo, todo mundo ia condená-lo, todo mundo ia ter uma razão certa para condená-lo. Ele tomou a razão que ele achou, ele tomou a atitude que ele achou mais correta. Então, ele não teve a votação que nós que confiamos nele esperávamos. Uma votação que claramente foi corrompida. Bolsonaro teve o apoio visível de quase todos os brasileiros nas suas manifestações, nas suas aparições e tudo mais. Quando o outro, o que se sabe do outro? O que o outro fez? Quantas pessoas vocês viram aplaudindo, seguindo o Lula? Eu não vi. Eu acompanho as redes sociais, eu acompanho reportagens, menos a Globo Lixo, eu não acompanho. Hoje em dia ninguém mais vê Rede Globo. Hoje em dia as pessoas acompanham canais de internet, que são muito mais interessantes, não é? Tanto para o idoso, para o jovem, para todo mundo. São mais informativos, são mais reais e apresentam provas imparciais. A gente quer melhorar o nosso país. Eu acredito na melhoria do nosso país. Eu acredito no Bolsonaro. Eu acredito no Bolsonaro porque em 3 anos que ele está no poder, com uma crise mundial de uma guerra, com um vírus mundial, ele conseguiu deixar o nosso país com um PIB melhor. Ele conseguiu melhorar muitas coisas, ele baixou o nosso combustível quando todos os países aí estão com preços absurdos, e inclusive os Estados Unidos, que é onde a gasolina tem um dos preços menores no mundo. Hoje em dia a gasolina nos Estados Unidos é mais cara do que no Brasil. Graças a ele, motoristas puderam trabalhar, porque estavam parados, porque não tinham mais condição de pagar a gasolina no preço que estava. O Bolsonaro, ele acabou com a obrigação do idoso ter que provar que estava vivo. Ele perdoou a dívida dos estudantes. Ele melhorou o faturamento da Petrobras, dos Correios, ele deu sossego a essas pessoas, ele concluiu as águas lá do Nordeste, né? A transposição do Rio São Francisco. Ele tem um ideal de prosperidade para o Brasil. Então, eu não estou aqui defendendo uma pessoa que eu não estudei, que eu não acompanhei. Eu estou aqui defendendo uma pessoa que, aos meus 57 anos, em relação ao outro que eu vi por 16 anos no poder, eu posso testemunhar as atrocidades que o outro fez. Ele não enriqueceu pobre nenhum, os pobres continuam pobres. Eu moro numa cidade, eu moro no Rio de Janeiro, moro em Niterói, e eu sei a realidade daqui. Eu vejo as comunidades continuam as mesmas. As comunidades, as pessoas continuam morando em suas casas humildes, com dificuldade de se alimentar. Hoje não, né? Porque hoje as pessoas, a gente vai ao mercado e vê essas pessoas humildes comprando mais, levando alimento para suas casas, né?
Mas a gente vê o seguinte, elas continuam roubando energia, elas continuam roubando água, porque ainda não é fácil para elas terem uma vida assim, terem uma vida normal, né? Essas pessoas, elas precisam de mais atenção. E se você for comparar com o Lula, o que esse homem fez, gente, o que é isso? Não é invenção. Não é você chegar e falar assim, não, eu não tenho provas de que ele fez isso. Nós temos provas, ele foi condenado em 3 instâncias, ele é um bandido, ele é um corrupto, ele é um ladrão, ele é uma pessoa que lidera uma quadrilha imensa de pessoas querendo saquear o nosso país. Ele acabou, ele quase afundou com o BNDES, emprestando nosso dinheiro para esses países. Em troca de quê? Em troca de propina, porque ele ganhou muitos milhões com esse dinheiro, com esse nosso dinheiro. Ele quase faliu a Petrobras. A Petrobras é um monumento. E ele quase faliu a Petrobras junto com a quadrilha dele. E você quer passar panos limpos num homem desse? Você quer empurrar para debaixo do tapete o que esse cidadão fez com o nosso país? Ele trouxe ideologias que são inaceitáveis. Eu não quero a minha filha entrando no banheiro, eu não quero a minha filha, não, meus filhos já estão grandes, enfim, eu não quero uma neta minha entrando num banheiro onde vai ter um homem lá dentro. Eu não quero o meu filho entrando no banheiro onde vai ter uma mulher achando que aquele banheiro é para ela também. Cada um tem o seu lugar. Existe banheiro para homem, existe banheiro para mulher, independente da ideologia de sexo. Homem é homem, mulher é mulher. A sua opção sexual não tem nada a ver com essa situação. A gente tem que respeitar cada situação. Então, como é que eu vou querer uma criatura dessa de volta no poder? Uma criatura que fez o que ele fez com a gente. Eu perdi o meu emprego, eu trabalhava numa das maiores empresas de aviação do mundo, considerada a maior da América Latina, que empregava 34 mil funcionários no mundo. Ele acabou com a Varig. Ele vendeu a Varig em troca de votos, em troca de poder. Ele destruiu um dos patrimônios que a gente tinha mais importante no Brasil. O Lula não é uma criatura boa. O Lula não é uma criatura que vai salvar o Brasil. O Lula é uma criatura que só pensa nele mesmo e na quadrilha dele. Ele enriqueceu os filhos dele. E o que vocês vêm falar do Bolsonaro que comprou casa com dinheiro vivo? Foi pesquisado, foi provado. Os bens da família do Bolsonaro são de 30 anos. Adquirido por 15 pessoas da família, não tenho certeza, ao longo desses 30 anos, inclusive pelas ex-esposas que não tem mais nada a ver com o Bolsonaro. Investigaram a vida dele de cabo a rabo. Os filhos, com certeza, podem ter seus defeitos, podem fazer uma coisa ou outra. E, gente, a gente não é bobo, a gente não acha que quem vai estar no poder vai estar lá inocentemente fazendo tudo correto. Não vai. Não vai. Mas, se você for comparar os 3 anos do Bolsonaro com as crises que o Brasil teve, que o mundo teve, com o que o Lula fez, com o que a Dilma fez, no tempo de governo deles, o Bolsonaro está disparadamente na frente fazendo muito melhor do que eles fizeram nesse tempo todo. Então eu peço a você que não quis votar nele, que preferiu votar no Ciro, que preferiu votar nos outros. Eu acho justo, eu acho correto. Mas pense com seu coração, pense com a sua razão. Se você anular o seu voto no segundo turno, se você
não votar em nenhum dos dois, esses votos vão para o Lula. E a pergunta que eu faço a você é: quem você quer colocar lá novamente? Um presidente que em 3 anos fez muito mais pelo nosso país do que o outro que fez em 16 anos? Ou o outro que, com certeza, se entrar, eu tenho fé que ele não vai conseguir liderar como ele gostaria, porque nós temos muita gente influente, que muitos foram eleitos, que são do grupo do Bolsonaro. Os senadores não vão permitir isso. Ele pode tentar aprovar qualquer coisa, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. E nós vamos estar de olho. Ele pode fraudar a eleição que for, mas ele não vai conseguir fazer o que ele quer. Ele não vai transformar o nosso país numa Venezuela. Ele não vai ver os nossos animais sendo comidos porque nós não vamos ter o que comer. Ele não vai ver a nossa juventude se acabando. Ele não vai ver os nossos idosos precisando de apoio, precisando de ajuda e não ter. Bolsonaro pode ter muitos defeitos, como todos nós temos, mas ele é autêntico. Eu gosto do que ele fala. Eu gosto das besteiras que ele fala, eu gosto do comportamento dele, eu gosto da maneira simples dele ser. Não sei se é hipocrisia, definitivamente não sei, porque o ser humano é muito esquisito. Mas eu sei de uma coisa, eu sei o que eu vivi em 16 anos e sei o que eu vivi em 3 anos. Eu, de secretária executiva de uma empresa como a Varig era, publicitária formada, tenho conhecimento de 2 idiomas. Eu hoje sou motorista de Uber, porque na minha idade, com 57 anos, procurar emprego no Brasil é impossível. Você põe o seu currículo por aí e o que você recebe de proposta é indigna. Uma pessoa que estuda 4 anos, que se prepara mais de 35 anos numa profissão, não pode ter um salário mínimo oferecido por uma empresa como se você fosse nada. É o que oferecem pra gente. Sabe por quê? Que existe milhares de concorrentes procurando emprego também. E sabe por quê? Porque essas pessoas não têm emprego, então eles aceitam qualquer coisa. Eles terminam a faculdade e aceitam um emprego qualquer. E aí o que acontece? Eles tiram o emprego dos mais velhos. Então eu desisti. Eu fui ser motorista de Uber, porque como motorista de Uber eu faço meu horário, eu ganho meu dinheirinho um pouquinho, mas eu ganho dignidade. Mas isso é muito pouco. Nós temos que pensar nos nossos netos, nós temos que pensar nos nossos idosos, nós temos que pensar no nosso país como um todo. Bolsonaro não quer destruir a Amazônia, muito pelo contrário. Ele quer fazer uma reforma agrária justa, com o que já existe, mas de forma correta. Porque hoje nós temos um desmatamento absurdo de pessoas que simplesmente queimam a Amazônia e não fazem nada. Minha família mora no interior da Amazônia. Minha família mora em lugares onde a gente passa pelas estradas e vê desmatamentos na beira da estrada, a céu aberto, e nenhuma cabeça de gado lá. Então, o que ele quer? Ele quer aproveitar esses espaços e realmente transformar. E ele não está interessado em mostrar para o mundo que ele é perfeito. Ele não está interessado em defender a guerra de ninguém, em ser a favor ou contra. Ele está interessado em ser a favor do nosso país. Ele está interessado em ser a favor do nosso povo. Põe a mão na sua consciência. Não temos outra escolha. Pense nisso com carinho.
No segundo turno, nós podemos reverter isso de forma gloriosa. É só você querer. É só você querer que as nossas crianças tenham um futuro melhor. Muito obrigada.